Um salve para você que acompanha o nosso canal, é sempre muito bom a gente poder estabelecer esse contato filosófico, sociológico, esse contato científico das humanas. Muito massa quando a gente, por exemplo, identifica que as pessoas estão demonstrando cada vez mais interesse por isso. E eu digo porque muitas vezes nas redes sociais a galera vem, quando eu abro uma caixa de pergunta, por exemplo, professor, temos pensadores contemporâneos importantes, ou a filosofia, a sociologia ficaram muito lá no passado. Tem alguém fazendo algo relevante no século XX, no século XXI? Velho, temos grandes pensadores contemporâneos, tanto no século XX quanto no século XXI, uma galera gigante. Você vai lembrar aí do Bauman, vai lembrar do Byung-Chul Han, do Habermas, do Chomsky, de tantos outros. E no século XX tem um cara em especial, que é o cara desse nosso papo, que contribuiu demais para a sociedade, seja no direito, na política, um cara chamado Norberto Bobbio. Se você chegou até aqui, é porque você quer ter contato com as visões políticas trazidas por esse cara. Eu sou suspeito de falar, porque eu considero de fato o Bobbio um gênio. Então vamos nessa. Solta a vinheta. Norberto Bobbio nasceu na Itália, mais precisamente em Turim, em 18 de outubro de 1909, filho de uma família burguesa muito tradicional. Em sua autobiografia, ele afirma: "Fui educado a considerar todos os homens iguais e a pensar que não há nenhuma diferença entre quem é culto e quem não é culto, entre quem é rico e quem não é rico. Recordei essa educação para um estilo de vida democrático, mas confesso ter me sentido pouco à vontade diante do espetáculo das diferenças entre ricos e pobres, entre quem está por cima e quem está por baixo na escala social, enquanto o populismo fascista tinha em mira arregimentar os italianos dentro de uma organização social que cristalizasse as desigualdades." Bobbio praticamente viveu por todo o século XX, tendo se formado em Direito em 1931 e em Filosofia em 1933 na Universidade de Turim, instituição onde foi, inclusive, professor de Filosofia do Direito e de Filosofia Política, tendo se tornado também livre docente do Direito. Quando finalmente encerrou suas atividades docentes, ele citou o grande pensador clássico Max Weber: "A cátedra universitária não é nem para os demagogos, nem para os profetas." Estamos aqui para falar principalmente a respeito das visões de Bobbio sobre política. Uma das coisas que eu considero bastante significativas nesse nosso papo é o seguinte: há uma visão muito tradicional, ainda presente, evidentemente, na história e na academia, de que política é algo que faz parte naturalmente das relações sociais. A própria palavra política tem a ver com esse lance daquele que pertence à polis e a cidadania aquele que pertence à cidade. Essa visão é muito influenciada por Aristóteles. Inclusive, afirmava que o ser humano é um animal político. Então é como se nós, naturalmente, assim como a gente se comunica, assim como a gente tem instintos, a gente tivesse essa vibe política. Só que aí o Bobbio vai dizer que não, a política não é algo que necessariamente a gente vê presente em todas as esferas, todo mundo engajado. Não, ele vai dizer que política tem mais a ver com poder. O que é que Bobbio entende por poder como sendo uma atividade política? É a capacidade que o ser humano tem de fazer valer a sua vontade, de repente de impor um projeto, de tirar vantagem. Então, nós ao longo da história construímos poderes, e não apenas um poder que está restrito ao universo da política. Tanto que ele vai falar: a gente tem um poder político? Ok, mas a gente tem um poder econômico, e a gente tem um poder religioso. Então note que o poder, de uma forma geral, é o exercício do ser humano de afirmar algo, apresentar algo. Pode ser uma visão de mundo, pode ser uma ideologia, pode ser um interesse, pode ser um projeto, pode ser essa vibe de querer explorar o outro, de querer dominar o outro, oprimir o outro. O poder é algo tão perigoso e digno de atenção. O próprio Bobbio vai reconhecer que ao longo da história a gente teve
processos revolucionários, guerras, impérios, enfim. E aí, em dado momento, quando a gente vai se aproximando da construção do mundo moderno, nós decidimos entregar o poder nas mãos de alguém para administrar a nossa vida. A gente cria o Estado, a gente configura o Estado como uma instância de poder político, que inclusive Bobbio faz questão de enfatizar que atribuímos ao Estado um poder que é o da violência, evidentemente com o objetivo de nos proteger, de proporcionar a segurança. É algo que inclusive o Weber também falava, né? A questão do monopólio do uso legítimo da força. Então note que a vida em sociedade é um espaço onde pessoas podem ou não fazer uso de determinados poderes e que nós criamos uma estrutura legítima de poder, que é o Estado, mas ela convive com outros poderes, em especial com o poder econômico. Volta e meia tá ali, dialogando com o poder político. Por vezes de maneira harmônica, por vezes de maneira, vamos dizer assim, nociva. E uma das coisas que mais nos chama a atenção também, pelo menos uma das coisas que me chama a atenção, a fala do Bobbio, não só sobre política e poder, mas sobre democracia. Quando ele fala da democracia, inclusive tem um trabalho chamado O Futuro da Democracia, ele não se propõe a fazer uma visão profética da democracia, mas de analisar os seus mais variados desdobramentos históricos, construindo uma dicotomia entre democracia ideal e democracia real. Ele vai dizer que a democracia enquanto ideia, ela tem determinados pilares, só que quando nós observamos a efetividade da democracia, né, o dia a dia, a coisa objetiva, a gente percebe que outros princípios, outras características estão presentes ali. O que seria, por exemplo, um traço da democracia ideal? Uma lógica centrípeta, que seria de fora para dentro. O que isso significa? Um dos ideais da democracia, segundo Bobbio, é justamente convocar as pessoas a se engajarem, a participarem, a atuarem, a estarem cientes do que está acontecendo na cena política. Mas o que nós verificamos, e Bobbio faz questão de enfatizar, é que efetivamente temos uma lógica centrífuga, onde o movimento das pessoas é um movimento de cada vez mais afastamento, distanciamento. Inclusive as pessoas adotam um discurso e uma postura de tipo, não, eu não quero saber de política, eu não quero me inteirar, isso aí não me interessa. Outro elemento importante dessa análise do Bobbio entre democracia ideal e democracia real é que ele vai dizer que um dos pilares da democracia ideal é a representação fiduciária. É quando você olha para a política e você está, dialogando com projetos, com ideias, com metas, com propósitos. Então, numa representação fiduciária, democracia ideal, nós queremos, na verdade, abraçar um grande programa, um grande sonho de construção de sociedade. Só que na democracia real, o que Bobbio vai perceber, uma abordagem muito personalista. As pessoas elas são envolvidas com um elemento, com uma figura, com uma pessoa, e passam a simpatizar com aquela pessoa. E, por sinal, aquela pessoa vai fazer uso dessa realidade, dessa relação, para manipular as pessoas. Então você passa a ser levado pelo carisma e não por uma ideia. Você passa a ser levado, pela simpatia e não necessariamente por um grande programa, um grande projeto de país, muitas vezes. Outro elemento importante de ser dito é que o Bobbio vai dizer que a democracia ideal, ela representa efetivamente o fim do poder oligárquico. A gente, para de fato experimentar a democracia, nós precisamos que as pessoas, os atores sociais das mais diversas classes e grupos, eles possam ser incluídos, eles possam ser vistos e as suas demandas possam ser atendidas. Só que a democracia real, ela ainda nos apresenta o protagonismo de elites e grupos específicos, fazendo com que uma grande massa populacional muitas vezes seja invisibilizada. E como não poderia deixar de ser, para um gênio como Bobbio foi, ele vai associar a democracia ideal ao exercício da cidadania, à educação, ao envolvimento das pessoas com a política, e ele também concorda, ele defende que ideias diferentes, quando a gente tem essa diversidade de posições políticas numa sociedade para a promoção do debate, isso é saudável. E automaticamente, quando a gente olha para a democracia real,
a gente percebe o oposto. Um esforço para que as pessoas sejam ignorantes, para que as pessoas não se envolvam efetivamente, não tenham acesso a informações. O Bobbio, ele coloca, né, os pontos nas feridas democráticas que a gente é capaz de perceber na realidade, não apenas num país como o Brasil, mas em tantos outros países. E assim, que nós possamos ter a condição de se aproximar cada vez mais de uma democracia ideal. Eu acredito que era essa a visão que Bobbio tinha. Eu vou expor aqui as coisas, vou mostrar, e que as pessoas tenham lucidez, né, e disposição para abandonarem esses elementos que são nocivos para o bom funcionamento da democracia. Espero que você tenha acompanhado aí a linha de pensamento do Bobbio, em especial, né, sobre política e sobre democracia. Deixa aí o teu feedback nos comentários. É importante o seu envolvimento com esse conteúdo. Preste atenção se você está inscrito de fato, se as notificações estão ativadas. Vai lá, dá um clique para que tudo fique certinho e você seja avisado quando novos conteúdos aparecerem aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.